Eu tenho que fazer essa formalidade aqui, né? Declaro aberto seminário com o tema Patrimônio Cultural em Risco, Tráfico e o Comércio Ilícito de Bens Culturais em atendimento ao requerimento 53 de 2019, de minha autoria. Convido para tomar assento à mesa o senhor Fábio Rolim, diretor de fiscalização do IFAM, senhor Alexandre Cassar Madalena, coordenador-geral de combate ao contrabando e descaminho, COREP, da Receita Federal, senhora Rita de Cássia de Matos, presidente do Conselho Federal de Museologia. Muito obrigado. Tudo bem, prazer. Bom, prazer. Obrigado. Senhora Isabel de Paula, coordenadora de Cultura da Unesco Brasil. E o senhor Marcos Vinícius de Oliveira Andrade, representante da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, ACPF, que está a caminho, teve um contratempo com o seu voo. Eu queria agradecer vivamente a todos os convidados que puderam estar aqui conosco hoje. Muito obrigado por terem atendido ao nosso convite. Esse tema ele tem estado na minha pauta parlamentar e eu acho que o parlamento tem a obrigação de fazer uma discussão a respeito disso, porque, como eu falava agora há pouco na TV Câmara, nós estamos perdendo patrimônio nacional por não darmos a devida atenção a itens de segurança dos nossos museus. Então, não é apenas, eu acho que esse muitas vezes descaso que acontece por conta de falta de orçamento, enfim, toda a realidade que a gente já sabe, ele não se concretiza apenas em incêndios que são muito visíveis, mas se concretiza também numa perda de patrimônio que acontece muitas vezes sem os holofotes da mídia, mas de forma contínua, embora todo o esforço das autoridades, da Receita, da Polícia Federal, nós sabemos que se trata muitas vezes de redes internacionais muito bem conectadas, de criminalidade e tráfico, que encontram meios de burlar o nosso aparato de repressão e fiscalização. Então, discutir isso aqui, eu acho extremamente relevante. E, recentemente, eu apresentei um pacote de alguns projetos legislativos, de algumas indicações, justamente sobre esse tema. Nós, no Rio de Janeiro, passamos por alguns traumas no que se refere à perda de patrimônio. Todos lembram, claro, do caso do incêndio, do caso do roubo que aconteceu no Carnaval, no Museu da Chácara do Céu. Enfim, situações bastante lamentáveis e que chamam a nossa atenção novamente. Se tratam de perda de patrimônio nacional. Algo irreparável para a nossa história, para a nossa memória, para a nossa cultura. Então, sem mais delongas, eu queria pedir para a senhora Rita fazer a sua exposição como presidente do Conselho Federal de Museologia. Por favor, doutora Rita, a senhora tem 10 minutos. Bom dia a todos. Agradeço a iniciativa do Conselho Federal, agradece a iniciativa do deputado Marcelo Calero, nesse convite para estar aqui na mesa com esses especialistas, né, num assunto que nos é muito caro, né, que é a preservação do patrimônio cultural brasileiro, né. Então, vamos falar desse tema, o tráfico e o comércio ilícito de bens culturais. Essas palavras, coleta, inventário, pesquisa, catalogação, registro, digitalização e comunicação. Qualquer objeto musealizado passa por essas etapas. Quando ele chega ao museu, né? Ele passa por um processo de inventário, né? Ele foi coletado, passa por um processo de inventário, a pesquisa, enfim, de modo que ele, quando chega ao museu, ele passa a adquirir uma outra categoria, vamos dizer assim. Então, o valor dele
monetário, ele passa a ter um significado diferente, porque, ao ser musealizado, o valor cultural assume uma proporção maior, né? Então, ele se altera, né, pelo fato de se tornar um objeto musealizado, e, nessa proporção, ele, então, se torna um objeto cobiçado. Então, torna-se objeto de interesse, né, das redes de comércio ilícito dos bens culturais. Então, é preciso que esse conjunto de bens culturais da nação ele precisa estar bem identificado. E esse bem identificado não é só o título, o autor da obra, o peso, a medida. Não, existe um conjunto de informações que precisam ser colocados para esse objeto, para que ele possa, num momento de um evento como um furto, né, como um acidente, ele, então, possa ser rapidamente identificado. Então, nós vamos ver, com isso, nós temos uma outra vantagem que se torna assim, preponderante nessa documentação, nesse sistema de documentação, que é, ao ser extensivamente documentado, nós passamos a dificultar a vida desse traficante, que ele encontra justamente saber, né, que não tem, que esses documentos, que esses acervos não estão plenamente documentados. Então, isso é um fator que facilita, vamos dizer assim, a sua ação. Então, quanto mais esse acervo nacional estiver identificado, tanto mais nós poderemos proteger o patrimônio nacional, né? Patrimônio cultural. Bom, então, isso acontece porque, como o deputado bem falou, esse tráfico ele vem se expandindo porque ainda não temos no país uma legislação adequada, uma documentação e difusão eficiente desse patrimônio. Porque não adianta só documentar. Nós temos que também difundir, nós temos que comunicar. A comunidade brasileira, né, a sociedade civil, ela precisa saber quais são os bens que fazem parte da sua herança. Qualquer bem musealizado, qualquer bem patrimonializado, qualquer bem que esteja num sítio arqueológico, em qualquer lugar, ele faz parte da herança coletiva do brasileiro, né? Então, são algumas ações que precisam ser feitas para que nós possamos, então, ter esse bem devidamente protegido. O Brasil já faz parte, ele é signatário de várias convenções, né, que a Constituição absorveu no momento da escrita, né, da Constituição, mas nem sempre esse material está ainda devidamente solidificado. Por isso que ainda temos essas ações, a necessidade, né, de nós efetivarmos mais essa proteção. Então, quais são as saídas? Deve ser um trabalho integrado entre os poderes, né? No legislativo, qual deve ser o papel do legislativo, né? É o aprimoramento do ordenamento jurídico do setor, criando uma legislação para riscos ainda não previstos, né, na legislação, não contemplados, avaliar na legislação existente os pontos que suscitam dúvidas, procurando eliminar as brechas por onde essa rede sabe que pode agir, né? O mais importante é garantir no orçamento anual os recursos que são solicitados pelos órgãos que trabalham com o patrimônio. Porque não adianta você ter toda uma legislação se não tem recurso, né? Se não tem equipe treinada, se não tem o material necessário para que esses profissionais que trabalham com o patrimônio possam desenvolver a sua ação.
No executivo, né, nos órgãos que executam as ações de salvaguarda dos acervos. Desenvolver estratégias de ações que garantam que o que o acervo patrimonial do país possa ser tratado com igualdade em todas as instâncias administrativas. O que é isso, gente? Os museus federais, os museus estaduais, os museus municipais, os museus universitários, em todo lugar onde haja esse patrimônio, ele precisa receber a mesma proteção. Quer dizer, ele precisa ser documentado da mesma forma, com a mesma riqueza de detalhes. Tá? E fazer também um intercâmbio com os museus privados. Nós estamos aqui falando da esfera pública, mas esse intercâmbio com os museus privados também é muito importante, né? Formação de equipes preparadas para operacionalizar o cuidado com o patrimônio. Então, aqui eu estou falando pelo Conselho Federal de Museologia, que é o órgão que cuida do exercício da profissão do museólogo, né? O museólogo é um profissional que recebe uma ampla e rica formação em patrimônio. Ele está preparado para trabalhar com toda essa documentação, para desenvolver sistemas em conjunto com, nunca sozinho, né? Porque felizmente, nós somos uma área multidisciplinar. Então, em conjunto com o pessoal da área de TI, o museólogo precisa dizer o que é que ele precisa que seja contemplado nesses sistemas de documentação. Nós já temos algumas experiências, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, já desenvolve algumas experiências, mas isso ainda precisa ser solidificado e estendido a todos os museus. A documentação dos acervos. É isso que eu acabei de falar, uma implantação de sistemas de informações potentes, né? Então, naturalmente, quem poderia gerenciar esse sistema? O Instituto Brasileiro de Museus, né? É uma pena que o Dr. Paulo não está aqui, nós poderíamos falar melhor sobre isso. E as ações de difusão e comunicação do patrimônio cultural brasileiro. Como eu disse, esse sistema que é criado, ele precisa ser também difundido para a sociedade. Então, através de bases de dados colocadas na internet, em que o cidadão ele possa acessar e obter as informações que ele deseja. São informações mínimas, mas que interessam a ele. E essas bases de dados elas devem ter níveis diferenciados de acesso, né? Então, o pesquisador tem um determinado ponto, essas bases de dados estariam abertas para a Polícia Federal, para os órgãos de controle, para que eles possam ter acesso também a esses registros, né? Agora, essa ação, gente, é muitíssimo importante também que contemple os municípios menores, né, vamos dizer assim, os municípios que estão bem, né, lá dentro do país, né, onde também, por não haver uma informação, uma documentação eficiente, isso facilita muito a rede, né, de comércio ilegal, né? A população, por não ter conhecimento do que ela tem, ela é facilmente cooptada. Há tempos atrás, eu ouvi uma palestra, um professor de um município, de uma cidade bem no interior, onde havia muitos registros, onde há ainda, né, muitos registros de fósseis. Os traficantes começaram a cooptar as crianças. Por quê? Eles não sabiam o que era aquilo. Então, naquela cidade, os fósseis estavam à flor da terra. Então, me traz aquela pedrinha, né? Aquela pedrinha que tem um bichinho assim, você me traz que eu gosto. Então, um professor da cidade começou a fazer um trabalho de educação, no sentido de mostrar para eles que aquela pedrinha não era uma pedrinha. Aquilo era uma coisa importantíssima para eles. Então, foi através da educação que ele conseguiu mudar, porque a informação é tudo, né? Então, esse trabalho de informação, de difusão e comunicação desse patrimônio é tão importante quanto você ter a base. Não adianta nada ter a base e ela não ter uma função social, né? Bom, no judiciário.
o intercâmbio da Polícia Federal com os museus. Eu sei que isso já é feito com o IPHAN, mas não somente com o IPHAN, também com todos os museus, né? Como eu disse, através da permissão de diferentes níveis de acesso às bases de dados e treinamento das equipes. Mas também é muito importante que haja um quadro permanente de especialistas no judiciário. Museólogos, historiadores da arte, pessoal com formação e conhecimento nas diferentes formas, nas diferentes tipologias de patrimônio. Isso é muito importante. Por quê? Nós sabemos que a Polícia Federal tem uma gama enorme de atividades, né, nas aduanas para ela fiscalizar. E, claro, não consegue fiscalizar tudo, né? Há necessidade de que essa fiscalização ela seja mais... não aconteça assim, só no momento que descobre uma possibilidade, se desconfia, né, de uma possibilidade de um bem saindo do país de forma ilegal. Então, quanto mais ações puderem ser feitas nesse sentido, quer dizer, a Polícia Federal vai se dedicar a tudo que ela tem, que são as suas atribuições, e havendo uma equipe de pessoal especializado junto com eles, esse trabalho pode ser muito mais eficaz, né? Então, quais seriam as características técnicas desses sistemas, né? A área de TI hoje está bem desenvolvida. Peço para concluir, por favor, por conta do tempo. Sim. Nosso tempo. Já terminou? Então, eu vou só concluir mesmo, porque eu já até falei um pouco disso. Esses sistemas, hoje, eles têm características que precisam ser atendidas. Esses sistemas eles têm que atender a padrões, normas que são internacionais, né, e que precisam ser contemplados nesse sistema. E eles precisam ser atualizados, gente, constantemente. Então, isso também exige investimento. Então, qual é o papel que o legislativo pode contribuir, não só para a legislação, aprimorar a legislação, mas também garantir que os recursos solicitados pela área de museus, especificamente museus, seja contemplado no momento da votação do orçamento anual. Obrigada. Obrigado, doutora Rita. Eu passo a palavra agora para o senhor Fábio Rolim e me permito comentar que ontem foi exonerado do IPHAN o doutor Andrei Schelli. Isso é muito preocupante, porque faz parte dessa estratégia que nós estamos vendo de desmonte do IPHAN, e mais do que isso, uma estratégia, e esse desmonte do IPHAN se insere dentro de uma estratégia maior e mais perversa de desmonte das instituições brasileiras. E da Casa de Rui, né? Seja... Isso sem falar na Casa de Rui, que, enfim, a presidente nomeada, uma pessoa sem qualquer qualificação para o cargo. Nós já estamos tomando medidas judiciais, inclusive, contra essa nomeação, porque ela vai de encontro, inclusive, a um próprio decreto assinado pelo Bolsonaro. Então, é uma... né, enfim. E eu falo aqui do Itamaraty, casa a qual eu pertenço, eu falo aqui da Receita, eu falo aqui da Polícia, intervenções continuadas deste governo em carreiras que são de Estado, em órgãos que são de Estado e que têm uma missão institucional muito bem definida na Constituição Federal. Isso é gravíssimo. E essa exoneração do doutor Andrei é apenas, digamos, um sintoma desse mal que está afligindo o Brasil de uma forma geral. Este parlamento, esta Comissão de Cultura em particular, estão muito atentos a esses movimentos espúrios que estão sendo tomados. É lamentável que o ministro Osmar Terra, com todo o histórico de luta democrática que tenha aderido de uma forma tão grotesca a essa estratégia de desmonte das instituições brasileiras e tenha procedido à exoneração de uma pessoa com o gabarito e a qualificação do doutor Andrei Schelli. Lamentável. Por favor, doutor Fábio Rolim, o senhor tem 10 minutos.
Bom dia a todos. Tá ligado? Estão ouvindo? Então, né? Bom, agradecer ao deputado Marcelo Calero a realização desse seminário, a convocação do IFAM para poder participar. Agradecer especialmente em nome da presidente do IFAM, Kátia Bogea, que esse é um assunto muito caro a ela, na condição de historiadora do IFAM, ela é a servidora do IFAM e é historiadora de carreira no IFAM, sendo um assunto de grande preocupação para ela. Ela gostaria, inclusive, de ter estado presente, mas, por motivos óbvios, né, de agenda, é muito difícil para a presidente da instituição estar junto aqui nesse evento, mas agradeço, em nome da presidente, a participação aqui do IFAM, e agradeço principalmente também ao deputado pelo fato desse ser um assunto também, como ele mesmo disse na abertura, muito candente, que vinha sendo, enfim, com mais ênfase, tocado aí pelo extinto Ministério da Cultura até o final do ano passado, mas que acabou não entrando aí ainda na agenda do atual Ministério da Cidadania. E, por isso, eu tomo a liberdade, inclusive, de... eu fiz a minha apresentação aqui, dividida em dois blocos, vamos dizer, um referente aos esforços institucionais que vinham sendo feitos, e que envolviam uma série de atores, além do próprio IFAM, evidentemente, e num segundo bloco, que daí eu só posso falar, né, só tenho mandato aqui para falar do IFAM, então, um segundo bloco, que daí eu vou falar mais precisamente das competências institucionais do IFAM, né, tendo em vista que, ainda que eu tenha conversado com os meus colegas, né, da Agência Nacional de Mineração, né, por conta da paleontologia, com os colegas do IBRAM, temos o colega do IBRAM aqui, o Cláudio Wilson, ainda que eu tenha conversado com esse pessoal para poder alinhar um pouco aqui, né, vide essa preocupação dessa atuação sinérgica, eu só posso falar, evidentemente, aqui em nome do IFAM. Mas eu tomo a liberdade, então, de fazer primeiro, antes de entrar nas competências do IFAM, uma fala muito rápida a respeito desse panorama institucional, interministerial, que vinha acontecendo até recentemente. Por quê, deputado? Eu acho que é fundamental também que, como registro aqui para esse seminário, a gente tenha também uma possibilidade de até que ponto nós conseguimos chegar, para ver justamente o que a gente precisa fazer a partir de agora. Eu acho que isso é bastante fundamental. Uma série de seminários já foram realizados, uma série de discussões já foram feitas nos últimos anos, e, acreditem nisso, nós, eu digo nós, não IFAM, mas eu digo nós, essa rede aí de instituições, já temos consciência, dados, diagnósticos, maturidade institucional suficiente para darmos o próximo passo, que é, de fato, começar a formalizar essas articulações. Isso eu acho muito fundamental registrar aqui, porque é muito importante que se diga, nós não estamos partindo do nada, né? Esse seminário é muito importante para a gente, então, poder dar continuidade a isso, chamar a atenção do Legislativo também, que, como disse o deputado, já está atento, mas para que a gente continue os trabalhos que já foram realizados, né? A gente realmente já tem bastante coisa produzida, né? Então, de novo, eu não posso falar aqui em nome, não tenho mandato para falar em nome, né, das demais instituições, mas começo falando exatamente, então, desse ponto em que nós estamos hoje, pelo menos estávamos até o final do ano passado, né? Que é a institucionalização do pretendido Comitê Brasileiro de Luta contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais, né? São ações que já vêm sendo desenvolvidas pelo extinto Ministério da Cultura desde 2015, mais intensamente desde 2015, envolvendo os órgãos componentes do Estado brasileiro, né, com atribuições afetas à memória e ao patrimônio cultural. Então, estou falando de IFAM, IBRAM, Agência Nacional de Mineração, por conta da paleontologia, Arquivo Nacional e Fundação Biblioteca Nacional. Esses eram os 5 componentes aí dos órgãos afetos à memória e ao patrimônio que vinham se reunindo regularmente de 2015 até o final do ano passado, nesse esforço conduzido pelo extinto Ministério da Cultura para a institucionalização do comitê. O segundo grupo desses órgãos, Receita Federal, Polícia Federal, fundamentalmente, então, que são os órgãos aí que têm atuações face à investigação, persecução penal, combate a ilícitos penais, né? Por quê? Porque nós estamos falando de poder de polícia administrativa, que, né, o IFAM tem poder de polícia administrativa, mas quem tem poder de polícia judiciária não somos nós. Então, também tem essa outra ponta, né, que é esse pessoal que tem o trabalho de repressão ao crime. E, evidentemente, os órgãos aí, que daí é no âmbito de ministérios, que têm a instituição, a atribuição de representação e articulação institucional,
né? Então, vinha sendo aí o Ministério da Justiça, por conta do Arquivo Nacional, o extinto Ministério da Cultura, por conta de suas vinculadas, e também o Ministério das Relações Exteriores, de Itamaraty, por conta justamente, né, como a doutora Rita mencionou, esses acordos, tratados internacionais que o Brasil é signatário a respeito da prevenção e combate ao tráfico de bens culturais. Esses órgãos todos precisam trabalhar de forma sinérgica, é evidente isso, e isso só vai acontecer também, embora tenham sempre ações pontuais o tempo todo acontecendo, é importante que se diga isso, o tempo todo vem acontecendo atuações pontuais, mas é importante que esses órgãos todos trabalhem de forma sinérgica e institucionalizada. Por quê? A gente sabe, a administração pública, eu trabalho na administração pública, no Executivo Federal, no dia a dia da gestão pública, a coisa só entra na agenda, de fato, a partir do momento em que isso começa a ganhar foros formais, né? Esforços sempre são feitos aqui e ali, mas muito com base em situações pontuais de necessidades da Polícia Federal, da Receita, do IBRAM, do IFAM. Mas isso precisa ter institucionalizado, né? Mas, então, voltando a alguns momentos mais representativos, eu selecionei aqui desses últimos anos, em que nos coloca já numa condição de seguir adiante a partir da formalização do comitê. A implementação da Red List brasileira, né? A Red List brasileira, quem não sabe, é uma categoria de bens passíveis de roubos, de tráfico de bens, chancelada pelo ICOM, né? Conselho Internacional de Museus. A solicitação pelo ICOM Brasil já foi formalizada em abril do ano passado, não lembro, pelo ICOM Brasil, e já foi, inclusive, mantido, né, publicizado o compromisso pelo Itaú Cultural, pelo custeio, né, evidentemente, da produção da Red List brasileira. Temos esse compromisso do Itaú e a formalização do ICOM Brasil já para o ICOM lá em Paris, para a institucionalização da Red List brasileira. Já temos uma minuta de portaria interinstitucional de criação do comitê. Isso é fundamental que aconteça. Isso foi, inclusive, chancelado por todos os órgãos envolvidos que participavam das reuniões, e isso já está em sede de minuta, mas acabou, enfim, não acontecendo, não indo adiante, né, de uma portaria interinstitucional para criar, de fato, o comitê. Workshops e seminários. Tivemos diversos workshops e seminários, né, como esse é muito... né, o colega já participou também de outros, em que esse assunto foi debatido. Estou citando aqui especificamente dois que eu considero os mais importantes, né, mais relevantes. Um workshop promovido pela Interpol, em 2017, se eu não me engano, em que a Interpol brasileira até publicamente cobrou, né, a Polícia Federal no Brasil para que criasse unidades especializadas dentro da Polícia Federal para patrimônio cultural. Por quê? Hoje, o que a gente tem são as DELEMAP, são delegacias, né, da Polícia Federal que atuam em meio ambiente e patrimônio histórico. Por isso que é o DELEMAP, né, esse mapa final. Mas a agenda ambiental é muito mais pesada para a Polícia Federal. Ela se vê às voltas ali com demandas ambientais, né, de uma maneira muito intensa. Então, a necessidade de ter essa criação de unidades especiais para o patrimônio. Isso foi cobrado pela Interpol aqui no Brasil. E, em junho do ano passado, o seminário promovido lá pelo Itaú Cultural, que resultou também nesse compromisso público do Itaú Cultural com a promoção da Red List brasileira, né? Outro momento importante também, ainda ao longo do ano passado, foi a contratação de uma consultoria pela área internacional do antigo Ministério, que produziu um amplo diagnóstico da situação do tráfico de bens culturais do país e dos esforços que já foram feitos. Inclusive, a consultora estaria presente, infelizmente ela não pôde vir, que era a doutora Nauene, né? Ela que foi contratada aí pelo antigo Ministério. O antigo Ministério também colocou em consulta pública uma notícia regulatória para a proposta de Política Nacional de Combate ao Tráfico de Bens Culturais. Isso esteve em consulta pública, né? Isso recebeu contribuições de IFAM, de IBRAM, ANM, de diversos órgãos e também da sociedade. Mas, enfim, isso foi bem no finalzinho do ano passado, acabou aí ficando um pouco no vácuo. Diálogos setoriais Brasil-União Europeia, nós tínhamos IBRAM, IFAM e Ministério... Já? IFAM, IBRAM e Ministério da Cultura tinham ali uma possibilidade de ter um aporte de recursos da União Europeia para trabalhar com interoperabilidade de sistemas. O ano virou, esse assunto acabou ficando também perdido na agenda do Ministério. E a implementação em andamento do comitê no âmbito do Mercosul,
de combate ao tráfico ilícito. Isso está em andamento também nesse momento. Então, são ações aí que eu considero muito relevantes, né, colocar a público aqui, embora não tenha mandato para falar em nome de todos, mas pelo fato do IFAM ter participado de tudo isso, eu posso aqui pelo menos fazer esse registro para todo mundo saber que temos sim condições de dar o próximo passo. Muita coisa já foi feita. Eu não sei se já acabou meu tempo, né, pelo jeito. Eu ia falar só para um pouco agora do que é de fato a atribuição do IFAM, desde a Constituição Federal, a Lei da Arqueologia, a Lei do Período Monárquico e também, mais recentemente, com a legislação da lavagem de dinheiro. O IFAM é o órgão regulador do setor de comércio de obras de arte e antiguidades para fins, especificamente, da prevenção da lavagem de dinheiro com obras de arte e antiguidades, além também das questões de patrimônio cultural. Né? Nós temos tido aí uma série de atos normativos regulamentadores desses comandos legais, portarias, instituições normativas que criam, né, o cadastro de negociantes de obras de arte e antiguidades, portarias que regulam saída de bens arqueológicos do país. Eu não vou citar todas aqui, porque isso é irrelevante aqui nesse momento, mas fica aí para registro. Né? E, dentre elas, a portaria que estabelece os comandos e as sanções para a circulação irregular de bens culturais pelo país, desde os aspectos envoltos na lavagem de dinheiro até os aspectos também provenientes da legislação de patrimônio cultural. Outros marcos legais que não cabe citar aqui: o IFAM tem poder de polícia administrativa, o IFAM tem o poder, então, de multar, sancionar, né, comerciantes e negociantes de obras de arte que estejam em desacordo com a legislação, autoriza a exportação de saída de bens com restrição legal, né, bens tombados, bens arqueológicos e bens produzidos até o final do período monárquico, fiscaliza, né, a aplicação desses comandos, fiscaliza o comércio, como eu já disse, define sinais de alerta e critérios para que os negociantes informem ao COAF, que agora virou Unidade de Inteligência Financeira, né, mudou de nome. E o IFAM participa também da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Né? Isso aqui é importante só, mas eu fico só como registro também. Tem características do mercado de artes e antiguidades que facilitam ou melhor, que, né, dificultam ainda mais a vida, né, do poder público. Né? Então, assim, ausência de cadeia de domínio. Tem um projeto de lei aqui da Câmara dos Deputados que torna obrigatório o registro de obras de arte com valor superior a 25 mil nos cartórios de registros de títulos. Né? Isso é bastante importante. Dificuldade na precificação objetiva de obras de arte e antiguidades, dificuldade na certificação de origem e autoria, isso é notório, né? Facilidade de transporte, altos valores de mercado envolvidos, tudo isso fomenta aí o tráfico, né? Quem quer roubar, né, é atraído aí por esses altos valores envolvidos. Enfim, disseminação de comércio online, etc. E outros fatores, como a fragilidade das instituições de guarda, a questão de segurança envolvida, esses aspectos que a doutora Rita mencionou, né, a necessidade de usar de tecnologia para prevenir tudo isso, e a ausência de estruturas específicas de trabalho com o patrimônio na Polícia Federal e também na Receita Federal, né, que a gente sabe nos portos e aeroportos. O IFAM tem seu próprio banco de bens procurados, assim como o Ministério Público Federal de Minas também tem, o IBRAM também tem, o cadastro de negociantes de obras de arte, e estamos agora com um serviço de consulta online, direto, no portal de serviços do Governo Federal. Qualquer cidadão que tenha um bem cultural, se ele quiser saber quais são as restrições envolvidas naquele bem, ele pode entrar com o pedido no IFAM, aqui nesse serviço, dependendo da condição, uma certificação, enfim, ali de que não tem restrição, já sai na hora para ele, dependendo da situação, vai para a análise do IFAM. E deixo aqui só para registrar as medidas necessárias, mas isso é só alguns apontamentos, a doutora Rita mencionou outros aspectos, todos eles são convergentes, né? Interoperabilidade de sistemas, protocolos de destinação de artes apreendidas, institucionalização do Comitê Brasileiro do Tráfico Ilícito, porque isso só vai entrar na agenda, de fato, desses órgãos todos, de forma sinérgica com a criação do comitê. E é isso. Agradeço a oportunidade. Obrigado, fico à disposição. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora ao senhor Alexandre Cassar Madalena. Bom dia, cumprimento Vossa Excelência, deputado, os meus colegas de mesa, bom dia a todos. Não é clichê, mas é uma verdade, agradeço muito a presença de estar aqui, para mim é uma honra, e fazer parte dessa equipe, em nome da Receita Federal,
que está tentando colaborar, na medida do possível, com esses ilícitos, né? Já há 2 anos a gente participa de vários eventos e reuniões. Como a gente sempre fala, a Receita Federal tem tantas outras atribuições que, com a ajuda dos senhores, as coisas acabam se tornando um pouco mais curtas para poder atingir o objetivo. E eu sempre estou com os canais abertos para poder, na medida do possível, atender tanto nas exportações como na importação. Em 2017, houve a criação, o desmembramento da aduana, da Receita Federal, em 2 grupos, na área de controle aduaneiro e na área de combate ao contrabando e descaminho, né, a qual a parte em que eu faço, estou dentro da equipe. Eu trouxe uma apresentação bem da nossa atividade, o que a gente tem feito no combate ao contrabando de descaminho de drogas, de armas. Não tenho muitas apresentações de bens culturais, apesar de ter tido, não são tão pertinentes como esses outros eventos. Vou tentar ser breve, porque a apresentação acho que passaria dos 15 minutos, mas eu vou tentar correr o máximo possível. Bom, como eu falei, a gente, na estrutura do combate ao contrabando de descaminho, nós temos todos os aparatos. Tá? O grande desafio da aduana, e por isso que a gente teve essa criação, é a facilitação versus a segurança, né? Facilitação e simplificação, na verdade, né? Então, a gente tem a proteção à sociedade, que a gente tem que fazer todos os controles aduaneiros, saúde pública, patrimônio histórico, artístico, cultural. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que manter uma relação internacional muito boa, uma integração e tudo mais. Então, a gente tem esse grande desafio, ao mesmo tempo controlar e, ao mesmo tempo, acelerar. Não pode ser muito demorado. Aqui, a nossa área de atuação, eu trouxe os principais, como eu falei, né, o contrabando de cigarro, que infelizmente, é o que mais acontece no Brasil hoje. 51% dos cigarros hoje encontrados no mercado são falsificados, são ilegais, e a gente está cada vez correndo atrás, porque as apreensões estão voluptuosas, mas também continua aumentando. Esse número, há 3 anos atrás, era menos de 40%, ou seja, é muito complicado. O tráfico de drogas também, que a gente está conseguindo bater os recordes, eu trouxe o número no final para vocês, a lavagem de dinheiro e as armas, né? E, por claro, contração e pirataria, que está, no caso, também a área cultural. A gente tem, hoje, o aparato, né, da área de combate ao contrabando de descaminho, né? Não é da área de aduana. 2 helicópteros, nós estamos adquirindo mais 2, e uma aeronave para poder sobrevoos, principalmente da Amazônia. Nós temos, infelizmente, pouco menos de 4.000 servidores aduaneiros, não são só no combate ao contrabando de descaminho, é na aduana também, nos aeroportos, portos e pontos de fronteira. Nós temos a arma de calibre restrito, tanto longa quanto curta, para poder proteger principalmente a fronteira terrestre, 10 embarcações, os scanners e 25 cães de faro. Nós também estamos aquém, nós estamos tentando, no final do ano, ter 30 cães de faro. A gente tem problema não só dos cães, mas os condutores e os treinadores. Para vocês terem uma ideia, é uma vergonha, porque a gente não dá nem para comparar com os Estados Unidos, que é a potência mundial, tem 2.000 cães. Mas a Argentina, nosso irmãozinho aqui, tem 220 cães. Quer dizer, a gente tem 12% deles, mais ou menos. Então, assim, é uma situação que a gente está tentando melhorar, mas é complicado. Nossos helicópteros, eles têm umas câmeras muito precisas, então a gente consegue, inclusive até do ar, detectar vários miliantes, várias questões de contrabando. Nossos cães de faro também, em 2010, começou a institucionalização lá em Vitória. O chefe do CNK9, que é o Centro Nacional de Cães de Faro, ele já trabalha com isso há muito tempo, é economista, até colega de formação comigo, e é muito especialista, ele está sempre se envolvendo, está sempre estudando. Então, nossos cães de faro, a gente teve visita da aduana americana e tivemos até certificado deles. Nós temos a equipe de pronta resposta, como também nos Estados Unidos tem, que é uma equipe que foi criada no ano passado, em abril. Nós já tivemos várias atuações com essa equipe, 5, inclusive no norte, 2 no sul, e uma no Nordeste.
Então, é uma equipe que é muito bem amparada, muito bem treinada e que são para prontas respostas imediatas para tarefas de extremo sigilo e urgência. Como eu tinha dito no início, né, o nosso desafio aduaneiro, 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, é uma coisa que mais impressiona aqui dentro desse quadro. Eu vou tentar acelerar, porque senão não consigo chegar. Aqui é só um exemplo, né, que a China tem 22 mil, Estados Unidos tem 12 mil, sendo que 9 mil é com o Canadá, então, na verdade, 3 mil são com o México, e nós temos 16 mil, quase 17 mil com o Brasil, com todos os países nos dando problema, infelizmente. Como eu disse, todos os países dando problema e, na verdade, as maiores apreensões, não só de mercadorias, drogas e armas, e até de bens culturais, quando aconteceu, foi desses 3 países, Paraguai, Argentina ou Uruguai. Aqui é um exemplo de uma grande dificuldade, tá? Eu sempre gosto de mostrar, desde que eu vim para essa área, eu trabalhei muitos anos no aeroporto do Galeão, fui convidado pelo subsecretário da Receita na época, que hoje é adido nos Estados Unidos, para fazer parte dessa equipe. E eu sempre tive especialidade em aeroportos. Quando eu vi o que é a fronteira do Brasil, as pessoas sempre falavam: você está viajando para as fronteiras conhecer, você está indo para onde? Foz do Iguaçu? Eu falei: não, Foz do Iguaçu é marketing. Na verdade, o nosso maior problema mesmo de fronteira está no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso também, Acre também, Rondônia também, mas esse é o maior problema porque ele concentra todos os tipos de ilícitos, de cigarro, de drogas, de armas, de mercadorias, de tudo. Então, um exemplo, mais ou menos foi essa linha que eu fiz, a bolinha... Tem. Um exemplo que eu quero mostrar aqui é o seguinte, né? A gente tem uma rua, não sei se muitos dos senhores conhecem, mas a gente atravessa a rua como se a gente estivesse atravessando desse plenário para o outro, a gente está mudando do país. Então, não tem como ter controle, não tem como ter nenhum tipo de inserção, nem nós, nem a Polícia Federal, porque é feito dessa maneira, por exemplo, em Ponta Porã. Tá? Além daquilo que eu mostrei, a primeira foto ali, essa é uma estrada que liga Ponta Porã até Mundo Novo, que é no estado do Mato Grosso do Sul. E durante essa estrada, tem uma cidade chamada Sete Quedas, que tem mais ou menos 20 mil habitantes, que ela faz fronteira também com o Paraguai. E não existe nenhum controle, não tem receita, não tem polícia, nunca teve nada. A gente já teve várias inserções para se criar alguma coisa, não tem. E aí o problema não é só dessa rua que eu mostrei, o problema todo está também nas estradas, porque percebam, a estrada é o seguinte, as árvores ali do lado esquerdo é o Paraguai, do lado direito é o Brasil, por exemplo. Então, assim, a gente não tem no meio da grama e você tem passagem, não é uma estrada que ela é bloqueada. Aqui é um exemplo de, colado nessa estrada, de um depósito de cigarros clandestinos. Essas árvores eles plantaram, porque isso aqui é tudo galpão, onde eles colocaram e que a gente descobriu, só que a gente não pode entrar no território. A Polícia Federal já aconteceu isso, eles foram metralhados, né? E é uma situação complicada também, porque a gente está invadindo o território exterior, né? Tá, soberania de outro país. Aqui outros exemplos de mapa. Tá? O depósito está aqui circulado, um dos depósitos, e são vários, né? E é tudo na beira da estrada que eles estacionam. Inclusive, eles fazem... Aqui tem vários caminhões, está vendo? Tudo preparado para sair, para pegar a estrada, e diversos olheiros. E hoje, com o WhatsApp, mesmo com uma área que não tem muito boa comunicação de celular, tem já eles sabendo de tudo. Qualquer coisa que acontece, se a gente está fazendo operação ou não, eles sabem. Aqui é mais um exemplo do Mato Grosso do Sul. Corumbá faz fronteira com a Bolívia. A Bolívia, por incrível que pareça, parece um povo mais bonzinho e tudo que o Paraguai, só que eles atiram, inclusive, na própria Marinha. A gente sempre fez muitas operações com a Marinha no Rio, e eles mandam bala mesmo, eles trabalham muito mais com droga do que mercadoria, então eles são perigosos, já são para esse tipo de coisa. Ali é Mundo Novo, a gente tem um controle um pouco melhor, vocês percebem que parece Foz do Iguaçu, né? Tem uma ponte, mas na estrada, durante o Mundo Novo e tudo, também tem um grande vazio, né? Aqui é só um exemplo, né, de como a gente atua. Tá? Basicamente, a zona primária, a gente atua com controle aduaneiro através da aduana, tá? Controlando bagagem, controlando carga, controlando as remessas postais expressas, nas cargas, importações e exportações. E a zona secundária, basicamente, é trabalhada
pelo combate ao contrabando de caminho, que a gente faz paradas na 25 de março, lá no Rio de Janeiro, na Uruguaiana, aqui na Feira dos Importados, apesar de ser complicado, mas a gente tenta fazer o possível. Aqui é mais ou menos aplicado como a gente aplica a penalidade, né, que a gente vai até o ponto que a gente consiga ir, a gente não faz as investigações a posteriori, né. Aqui são os exemplos, né, que eu acabei de falar agora, né, que nós atuamos no combate ao contrabando de caminho, na vigilância, que é sempre na zona primária e nas zonas que não tenha alvo, né, e quando a gente tem alvo ou não tem alvo, a gente atua como repressão. Aqui são umas diferenças do contrabando de caminho, né, que isso gera alguma dúvida. Diferença entre pirataria, contrafação e falsificação, porque muitas das vezes a gente se cara com uma questão de contrafação. Na verdade, o produto é original, a máquina é original, mas não está autorizado pela marca a fazer. Então, é uma coisa que tem acontecido muito e aí querem enquadrar, na verdade, na falsificação, mas não é. Tá? É uma questão da marca não autorizar, apesar desses contrabandistas pegarem, por exemplo, uma camisa, eles utilizam a sobra desse pano da camisa para produzir uma camisa a mais, porque a máquina é qualificada para produzir 50 camisas por hora e eles produzem 100, 200, entendeu? Então, a qualidade fica pior, porque sempre sobra pano, né? As empresas não vão comprar o certinho, até porque é humanamente impossível. Aqui, como eu falei, são as 10 mercadorias mais contrabandeadas. Desculpa, eu vou acelerar, porque meu tempo está esgotando. Esses são sistemas que a gente investiu, são sistemas de inteligência. Eu coloco muito o Sentinel e Terminus, que são sistemas ligados a Correios e as transportadoras. Então, mesmo que os produtos, os bens culturais estejam no Brasil já importados ilegalmente, a gente consegue interceptar qualquer mercadoria doméstica, tá? As entregas no Mercado Livre e tudo mais. Aqui eu vou finalizar com alguns exemplos de apreensões. Os números são até julho. Tá? Percebam que os cigarros continuam crescendo, né? E esse ano a gente deve bater mais ou menos o mesmo nível do ano passado. E, como eu disse, e continua subindo, ou seja, a gente continua aprendendo e eles continuam aumentando o tráfego. Aqui a quantidade de drogas. Reparem que a maconha está diminuindo cada vez mais, que a gente está conseguindo ter efetividade, né, nessa apreensão. A cocaína, como o volume é muito maior e atinge muito mais países, mas a gente já está, nesse ano, já em 30 toneladas, na verdade até julho, nós já estamos quase 40. Aqui são operações que a gente faz, são muitas operações, né? E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos e estou à disposição aí para qualquer coisa que precisar. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o senhor Marcos Vinícius de Oliveira Andrade, representante da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Marcelo. É um prazer estar aqui, é uma honra e é um momento... eu acho que as coisas se encaixam muito bem, né? Gostaria de cumprimentar também o doutor Fábio, a doutora Rita, o doutor Alexandre. E é muito bom a Polícia Federal estar junto com esses órgãos. Assim, eu falo especificamente do IFAM, do Conselho de Museologia, das pessoas envolvidas nessa área, né, de obras de arte, que especialistas da área. A Polícia Federal, eu falo em nome aqui do doutor Fábio Salvador, que é o diretor técnico-científico da Polícia Federal, deputado. Ele está muito engajado nessa área. É um projeto estratégico da Polícia Federal e eu vou pedir licença para apresentar esse projeto aqui e mostrar qual é o momento da Polícia Federal hoje com relação a isso. E que a gente entende que é um momento muito preocupante e essa é uma oportunidade muito boa para a gente alavancar esse tipo de assunto aqui no Brasil, que merece uma atenção muito especial. Eu tenho uma apresentação e vou mostrar um pouquinho. Como a gente tem pouco tempo, eu vou mostrar especificamente o que a Polícia Federal hoje está, qual a preocupação da Polícia Federal com relação ao tráfico de obras de arte e correlatos. O que a gente está... esse ano a gente começou a desenvolver, inclusive com especialistas da área, e a nossa maior preocupação que casa exatamente com esse seminário aqui e o assunto que a gente está conversando aqui hoje. Há um mês atrás, a gente esteve no Rio,
a Polícia Federal, a perícia da Polícia Federal, a gente conversou com alguns especialistas da área, a gente conversou com professores da UFRJ, professor Cláudio, professor Edson, a Clara Gershman, presidente do Instituto Gershman, e presidente do Instituto Tunga também, esteve lá, e a gente bateu um papo bastante proveitoso. Esse é um projeto da Polícia Federal que a gente pensa em equipar e trazer um conhecimento técnico avançado de excelência para a Polícia Federal, principalmente na identificação de obras de artes e objetos históricos e de importância cultural. Esse é um projeto... Esse é um projeto financiado pelo CFDD, foi aprovado, ou está em aprovação esse ano, e prevê... Está funcionando, né? E prevê a compra de equipamentos para a Polícia Federal, não só a compra de equipamentos, mas o estabelecimento de parcerias que a gente acha bastante importantes nesse contexto. Existem, aqui no Brasil, essa questão de tráfico de obras de artes, e aí eu falo especificamente dentro da Polícia Federal, a gente tem muito a crescer, a gente pega uma pontinha desse, entre aspas, mercado, né, negro de tráfico de obras de artes. Aqui, só para a gente ter uma ideia, segundo a ONU-ODC, que é o órgão da ONU responsável por essa parte de tráfico de obras de arte, entre outras, né, a ONU-ODC estima que o comércio legal de obras de artes no mundo inteiro, anual, é cerca de 67,4 bilhões de dólares por ano. O mercado negro é estimado em cerca de 6 bilhões por ano. É uma cifra, ao nosso ver, assustadora. 10% do mercado legal de obras de arte relacionado a tráfico de obras de arte no mundo inteiro. Desses 6 bilhões, metade, 3 bilhões, é atribuído somente à lavagem de dinheiro. E esse percentual tende a crescer à medida que as formas tradicionais de lavagem de dinheiro elas são mais fortemente reprimidas, né, por órgãos de segurança pública do mundo inteiro, e o tráfico de obras de arte para a lavagem de dinheiro hoje ainda é muito facilitado pelas ferramentas disponíveis para a repressão desse tipo de crime. Além da lavagem de dinheiro, né, quando a gente fala de tráfico de obras de arte, a gente não inclui somente a lavagem de dinheiro, né, a gente inclui roubo, falsificações, contrabandos, etc. No contexto da Polícia Federal, aqui é um levantamento nosso dos anos de 2017, 2018 e 2019. A Polícia Federal emitiu 561 laudos, e aqui eu estou falando só da perícia, tá? Eu não vou trazer informações de investigação, porque a gente não conseguiu levantar isso, mas é diretamente relacionado ao número de investigações nessa área. Então, a perícia da Polícia Federal emitiu 561 laudos de perícia criminal federal envolvendo patrimônio histórico, artístico ou cultural. E aqui eu não estou falando só de adulteração, falsificação, tráfico, estou falando de todos os laudos relacionados a obras de arte. Desses 561 laudos, 80% deles estão relacionados à Operação Lava Jato. E nesses 80% de laudos relacionados à Operação Lava Jato, envolveu uma avaliação total de R$21.500.000. Parece um número grande, né, relacionado à Lava Jato, mas esse número ele esconde um outro número, que praticamente toda a atuação hoje, né, da perícia da Polícia Federal está relacionada à Operação Lava Jato. E o que está além disso? Né? O que a gente não está vendo? E aí que entra esse projeto, que é um projeto muito caro ao nosso diretor, à Polícia Federal como um todo, é um projeto estratégico da Polícia Federal, envolve basicamente a estruturação dos laboratórios para análise forense de obras de arte, patrimônio histórico-cultural, joias, gemas, metais, filatelia, numismática, peças arqueológicas e paleontológicas, usados principalmente na lavagem de dinheiro. Esse é o mote hoje, na lavagem de dinheiro. E todos os outros modos, né, relacionados a crimes em arte acabam sendo trazidos juntos, né, nesse escopo. A Polícia Federal hoje conta com, falando especificamente do corpo pericial, e aí essa é uma apresentação basicamente muito técnica, né? Estou falando muito da perícia, e eu vou falar por quê depois. A Polícia Federal hoje conta com 19
formações diferentes de peritos criminais federais. Eu, por exemplo, sou farmacêutico, atuo na área química e tenho um projeto específico em obras de arte para identificação química de falsificação de obras de arte. Nós temos diversos outros peritos, diversas outras formações que também atuam nessa área. O projeto, ele, além da estruturação, a compra de equipamentos, e aqui eu falo de equipamentos de ponta, ele prevê também investimentos direcionados ao desenvolvimento de ferramentas seguras, de processamento e compartilhamento de dados, resultados e materiais de referência. O tempo aqui passa mais rápido que o normal, né? E aqui, essa parte da parceria é muito importante. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui é o tipo de tecnologia que a gente vai passar a contar dentro da Polícia Federal. É uma tecnologia equiparada aos principais centros do mundo de identificação de obras de arte hoje. Aqui são as pessoas diretamente envolvidas, pessoas especialistas. E aí esse é o grande mote do nosso projeto. A Polícia Federal não faz nada sozinha, a Receita não faz nada sozinha, o IFAM não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente quer juntar todo mundo e começar a atuar com muita força nesse campo. E aqui, nesse nosso projeto, além da Polícia Federal, existem pesquisadores da UFMG, especialistas em química, especialistas em arte. O professor Luiz, por exemplo, é coordenador do LACICOR, na Belas Artes da UFMG. A professora Alessandra trabalha na Belas Artes da UFMG. E esses especialistas estão imbuídos nesse projeto. Aqui as parcerias que a gente ou já tem desenvolvida, já tem estabelecida, ou quer estabelecer. O Laboratório Hércules é um grande parceiro, quem é da área conhece, é o principal laboratório, ou um dos principais laboratórios da Europa hoje, na parte de identificação de obras de arte, e outros, né? Aqui eu só estou falando de identificação, mas o Laboratório Hércules é muito grande. O Instituto Goethe, em Los Angeles, também é um parceiro hoje, o professor Luiz, nessa semana, está no Instituto Goethe, desenvolvendo um trabalho lá, em cooperação conosco. Instituto Rubens Gershman, a Clara Gershman, presidente do Instituto, é uma parceira muito importante, se colocou muito à disposição. A Interpol, claro, né, é uma parceria natural nossa, da Polícia Federal. Instituto Tunga, a rede Hyperion, que é uma rede integrada de dados, e aí a gente quer reproduzir esse tipo de rede aqui, no Brasil. Porque esse modelo, esse projeto nosso é baseado principalmente em modelos e parcerias de atuação. E aqui a importância. A gente teve um questionamento no Rio de alguns especialistas da área, e aí eu falo para esses especialistas agora, eles falam, poxa, mas a Polícia Federal não tem esse know-how, né, de identificação de obras de arte. É muito complexo, é um conhecimento muito complexo, muito difícil de desenvolver. E aqui eu coloco, quando a gente fala de crime, a importância da atuação da Polícia Federal nesse tipo de crime. Né? Por que a gente não terceiriza esse tipo de perícia, já que existem especialistas na área? Né? A gente não terceiriza essa perícia, né, essa identificação técnica, porque o CPP fala que a Polícia Federal, em crimes de atribuição da União, ela precisa atuar. Então, a perícia tem que ser do perito oficial. Então, por isso que esse projeto não é somente contratar especialistas, trazer para fazer as identificações. Não, esse projeto é de uma parceria, da gente fazer junto, e a gente quer elevar esse nível de atuação aqui no Brasil. E lá no artigo 159, o CPP fala, né, o exame de corpo de delito e outros perícias serão realizados por perito oficial. E a Lei 2030 fala quem são os peritos de natureza oficial. E se isso não tiver... Ah, Marcos, por que então você simplesmente não faz o laudo e é um perito ad hoc? Mas se existe perito, ele tem que atuar. E isso, se isso não acontecer, fragiliza muito o processo. E aí toda a cadeia fica fragilizada, e a gente precisa fortalecer. E quem está interessado em atuar com excelência e qualidade na área, entende isso perfeitamente. Aqui só alguns casos recentes, né? Saiu algumas matérias agora. Ah, não coloquei aqui, não. Essa de ontem, né? Essa que saiu ontem, se não me engano. Foi ontem e saiu uma outra também. Ontem saíram 3 matérias falando de lavagem de dinheiro envolvendo obras de arte. É um assunto seríssimo, muito grande. E a Polícia Federal, pretende trazer essa tecnologia para cá, atuar com parcerias fortes. E aí, os equipamentos, os laboratórios, hoje a gente já tem uma estrutura muito grande. O prédio da perícia aqui da Polícia Federal é um dos maiores do mundo, são 40 mil metros quadrados só de laboratórios periciais,
E a identificação de obras de arte é um dos laboratórios principais hoje, né, que a gente pretende implementar aqui. Acho que a gente ainda vai discutir mais um pouquinho, né, depois nas perguntas. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida lá. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Eu gostaria de abrir para perguntas, e eu gostaria até de iniciar com uma pergunta, doutor Alexandre. Eu queria entender se a Receita tem alguma estratégia especial e alguma, digamos, diretriz no que se refere às obras de arte e, como o doutor Marcos colocou, a essa questão de lavagem de dinheiro por meio de obras de arte. Ou seja, existe algum núcleo já formado ou essa atuação se dá no contexto de outros ilícitos? Queria entender um pouco. Então, como eu tinha até comentado na fala inicial, a gente não tem uma estrutura como a Polícia Federal tem, especificamente para tratar do patrimônio histórico e cultural e das obras de arte, né? Como a gente atua, né? Dentro do mercado interno, na fiscalização de tributos internos, que aí se envolve muito essa lavagem de dinheiro, existe a coordenação de fiscalização que trabalha nas equipes de operações específicas, não somente de bens culturais. E aí está envolvido alguns ilícitos, como a lavagem de dinheiro de uma forma geral, pode até envolver os bens culturais, mas seria em todos os termos, a formação de quadrilha, a não declaração de renda e de negócios, né, ilícitos, isso dentro da tributação interna. No que se refere à aduana, tanto na importação quanto na exportação, esse trabalho é muito específico e a gente não consegue mobilizar pessoas ou equipes para fazer só esse tipo de trabalho, porque a incidência desses casos para a gente, dentro de um contexto geral, ele é muito pequeno, além de ser específico. Então, como existem outros órgãos, por exemplo, no caso de alimentação, a Vigiagro, que é do Ministério da Agricultura, no caso de saúde, de medicamentos, tem a Anvisa. Então, quando não existe nenhum órgão mais específico, como existe o IBRAM, o IFAM, junto com a gente nessas áreas, a gente sempre coleta muitas informações para a gente poder atuar. E, paralelo a isso, a gente está sempre em contato nesses eventos para saber todas as normativas que estão acontecendo, inclusive porque, deputado, o problema não é só dos ilícitos, também tem dos lícitos, por exemplo, alguma burocracia que a gente tem em relação à exportação. Então, a gente está tentando facilitar, por isso que na apresentação eu comentei sobre essa questão da facilitação, e a gente está tentando cada vez mais já credenciar essas pessoas que já estão autorizadas a levarem as obras de arte para fora, bem como as obras de arte virem para o Brasil. Então, a gente atua nessas duas linhas, tanto na linha legal quanto na linha ilegal. Mas, em relação à sua pergunta específica, objetiva, a gente não tem uma equipe somente para essa área de patrimônio histórico e cultural. Além disso, ano passado, antes dessa mudança de governo, a gente estava trabalhando fortemente, porque eu faço parte de outras comissões, nas quais, até em relação a drogas, a roubo de cargas, em que a gente consegue uma inserção boa com o Planalto para emissões de decretos junto à Casa Civil, para poder articular várias normativas e estar sempre se atualizando. E depois dessa mudança, teve muitas pessoas que saíram, né, e a gente está tentando articular de novo e dar uma avançada. Inclusive, eu falei vários comandos que a gente pode fazer para facilitar na forma legal, né, para também utilizar o trânsito, né, para a gente poder trabalhar isso da melhor forma. E no caso, ainda avançando dos ilegais, toda vez que a gente tem uma apreensão que não existe nada específico, a gente sempre pergunta às autoridades presentes no caso, a gente chama eles, e também quando tem uma apreensão que é flagrantemente desonesta ou ilícita e tudo, a gente apreende e a destinação sempre são para esses órgãos. Então, a gente está sempre em contato de uma forma ou de outra, tentando dar o nosso melhor possível. O doutor Alexandre chamou a atenção para uma coisa importante, que eu acho que até cabe uma articulação com o nosso gabinete, doutor Alexandre, se o senhor me permite, que é a necessidade que a gente tem de facilitar
tanto a entrada quanto a saída, especialmente de obras de arte de autores brasileiros, de artistas brasileiros. Eu tenho recebido, doutor Alexandre, muitas reclamações de feiras de arte, inclusive, que acontecem no Brasil e que reclamam de taxações que foram pensadas, sei lá, na década de 50, que até hoje estão vigentes, e que muitas vezes tornam impossível trazer o bem para o Brasil, e muitas vezes de artistas brasileiros. Então, colecionadores internacionais que preferem deixar esses bens no exterior, e aí a gente precisa entender com o senhor até o que realmente tem de procedência nisso, e o que a gente pode fazer, preferem deixar suas coleções no exterior do que trazer para o Brasil. Isso é ruim também quando a gente fala do artista brasileiro ir para o exterior, porque as dificuldades que ele eventualmente tenha significam menor circulação da obra de arte brasileira. E isso faz com que os nossos artistas sejam menos valorizados. Porque um artista só é valorizado, ou, em grande medida, a valorização do artista também depende da circulação do fazer dele pelo reconhecimento internacional, né? Isso faz parte da carreira também, muitas vezes. Então, é importante nós atuarmos também nesse sentido, ou seja, não criminalizarmos, com base nas ações que são absolutamente legítimas, toda uma gama de ações que é necessária, inclusive, para o engrandecimento da cultura nacional. Inclusive, se me permite, das modalidades que nós temos, né, de trazer essas obras, como a Excelência mencionou, que seria através da importação, aí poderia ser através da carga, da bagagem ou das remessas postais expressas, né? No caso das remessas postais expressas, fica um pouco complexo, porque existem limites de valores que são declarados. Mas, no caso de importação comum, salvo engano, o IBRAM, o IFAM, eles não concedem anuência durante o processo de importação, o que torna um pouco mais burocrático, né? Que aí a gente poderia conseguir articular para acelerar, como outros órgãos já concedem no curso desse despacho aduaneiro de importação, a poder autorizar esse artista que é credenciado, para ele ter o trâmite, na verdade, não é nem só por facilitar e agilizar, mas também para ele não ser taxado por um bem que, na verdade, é dele, ou um bem que não vai ser comercializado e que é de posse dele, e que muitas vezes também não é importado. Então, por isso que também eu me preocupei em relação à exportação, porque na maioria das vezes que saem as obras de arte daqui, muitas delas são exportação temporária, que existe um rito que você precisa ter um prazo para sair e para voltar, não ter muita dor de cabeça. Eu tive algumas inserções, graças a Deus, todas no aeroporto de Guarulhos, que a gente conseguiu articular com o delegado lá local, e tudo funcionou muito bem quando teve um ou outro travamento, mas, com certeza, se a gente puder agilizar, mesmo não sendo muitas intercorrências, é um direito que ele tem e, com certeza, vai ser para enriquecer nosso país, trazendo essas obras para cá. E muitas vezes há problemas, inclusive, no armazenamento, especialmente de aeroportos que estão já sob concessão, que eles cobram pelo valor da obra. Então, fica uma coisa proibitiva. Né? Então, sei lá, se uma exposição temporária, um museu quer importar temporariamente, admitir temporariamente no território nacional uma obra, sei lá, de 20 milhões de reais, que às vezes acontece, simplesmente fica inviável. Né? Então, é outro problema também que a gente precisa tocar. Doutora Rita, um problema que eu tenho, e aí eu acho que também, de repente, vale um comentário geral, um problema que eu tenho visto é de, muitas vezes, apreensões e, muitas vezes, o juízo que apreendeu, ou a autoridade, não sabe para onde levar a obra. Eu lembro, quando eu era secretário de Cultura no Rio, conversava muito com a Mônica Chechel, lá do Museu Nacional de Belas Artes, e muitas vezes a Polícia Federal mandava a obra para o Museu Nacional de Belas Artes, ou o juiz, né, ou a juíza mandava para o Museu Nacional de Belas Artes, porque não tinha para onde ir a obra. E é claro que isso tem um custo para o museu, né? Tem um custo de armazenagem, tem um custo de manuseio, enfim. E eu fico pensando se não seria o caso justamente de nós articularmos algum tipo de legislação a respeito disso, ou seja, de criar núcleos de fiéis depositários dessas obras que sejam, inclusive, remunerados por isso e que, por conta disso, possam dispor já de uma estrutura para recebê-las. Né? Eu lembro dos casos emblemáticos do Banco Santos, que, inclusive,
tivemos a oportunidade de fazer várias exposições com base naquele acervo por conta da lavagem de dinheiro. Aliás, nem sei se era lavagem de dinheiro, acho que foi apreensão... Foi lavagem de dinheiro. E aí fizemos várias exposições com base naquilo, mas, claro, houve ali uma articulação de patrocínio e tudo mais, mas há um custo para os museus, entendo eu, né? Esse custo, ele realmente é muito alto, e muitas vezes o museu não tem, nas suas reservas técnicas, espaço para armazenagem desse material. Ele tem que ter um tratamento diferenciado por ser, naquele momento, determinado pela Polícia Federal, o guardião fiel dessa obra, né? Essa obra, o museu se torna responsável por ela, mas, enquanto não está definida a sua propriedade, o museu não pode usar, mas ele tem o custo de manutenção, da conservação, do acondicionamento e o próprio custo de controle da informação dessa obra, né? Então, por isso que é muito importante que os museus possam ter uma base de dados que possa abarcar todo esse quantitativo de informações. E isso, novamente, tem um custo, né? Então, é preciso que esses orçamentos, que nos orçamentos anuais, essa situação seja privilegiada, né? Não só armazenamento, espaço de armazenamento nas reservas técnicas, de uma forma diferenciada, porque são obras que não pertencem ao museu, né? Existe todo um tipo de controle. Então, é preciso, como eu estava comentando, existe toda uma legislação, está toda dispersa, isso precisa ser compilado de uma única forma para que seja mais fácil o controle disso, né? O combate também a esse tráfico passa pelo controle da informação que se tenha sobre esse acervo, né? Só pedir licença aqui, trazer umas informações adicionais exatamente quanto a esse aspecto aí levantado. É uma realidade que vem acontecendo, é bastante preocupante aí para alguns museus. O caso do Belas Artes, inclusive, a gente passou por uma situação recente no ano passado, em que o IFAM teve que destinar ao Belas Artes uma quantidade muito grande de obras, 116, se não me engano, obras que tinham sido apreendidas por conta de uma tentativa irregular de saída do Brasil, ainda em 2003, quer dizer, teve um processo judicial, etc., todo moroso, etc., mas que chegou ao final no ano passado, e o Belas Artes, mais uma vez, já é histórico isso do Belas Artes, teve que receber essas obras, né? Tem um conflito aí, inclusive, não só a questão financeira, do custo financeiro mesmo envolvido, né, que é toda essa questão operacional, mas também até conceitual do próprio acervo, quer dizer, de qual é, né, a natureza daquele acervo, e aí, por uma decisão judicial, acaba sendo, o museu tem que receber, e é uma peça que, em outras circunstâncias, não incorporaria aquele acervo. Também tem esse tipo de custo, isso era uma preocupação muito grande do antigo presidente do IBRAM, no ano passado, o Marcelo Araújo, quanto a esse tipo de situação, né? Esse problema também mais de ordem conceitual para o próprio museu. Mas eu estou querendo levantar, a partir desse ponto, para trazer informações também em relação a esses processos, do ponto de vista de... aí o Alexandre da Receita me corrija se eu estiver enganado, mas do ponto de vista da destinação de bens apreendidos pela Receita, já existe um procedimento instituído em que é aquela lei 12.484, 12.840, que define as situações de dação, pedimento e apreensão quando o assunto é obras de arte, né, bens culturais. E aí isso foi regulamentado com uma portaria com o IBRAM, né, uma portaria da Receita com o IBRAM. Então, situações de bens culturais que são apreendidos nesse contexto, né, tem um processo já instituído de destinação, em que, inclusive, o IFAM é ouvido, né? Está ali na portaria da Receita com o IBRAM que o IFAM é ouvido para saber se o bem é tombado, se aquele bem tem algum outro tipo de restrição, para daí sim o IBRAM dizer para a Receita, vai para tal museu, vai para tal museu. Então, o IBRAM faz ali a consulta toda dentro do Sistema Brasileiro de Museus para poder ver qual museu, né, que aí sim entra essa questão até da característica do acervo, qual museu é mais apropriado para poder receber aquele bem. Isso do ponto de vista dessa situação aí de
prevista por essa lei no âmbito aí da Receita. Tem também uma outra necessidade, isso ainda está pendente, que é a regulamentação do artigo 9º da Lei 9.613, que é precisamente a Lei da Prevenção da Lavagem de Dinheiro, que diz respeito à destinação de bens que tiveram pena de perdimento em função de processos judiciais relativos, aí não a questões tributárias, por exemplo, mas relativos à lavagem de dinheiro. Esses bens podem ser inumeráveis, desde os Mitsubishi aí que são apreendidos, né, nessas operações aí da Polícia Federal por conta da lavagem de dinheiro, mas também obras de arte. Inclusive, no ano passado, não, esse ano, a gente foi chamado para uma reunião no Ministério Público Federal com a Polícia Federal por conta de uma lista bastante significativa de obras contemporâneas apreendidas no âmbito da Operação Greenfield. Circos Maximus, que era um desdobramento da Operação Greenfield. Enfim, e o que fazer com essas obras? Né? Então, mas por quê? Elas não se enquadram na previsão dessa outra lei que eu citei, porque tem uma previsão já, por conta do tipo de ilícito, que é a lavagem de dinheiro. É essa que diz respeito, então, ao artigo 9º da 9.613. Isso ainda está pendente de regulamentação. Foi objeto de uma proposta para entrar como uma das metas da ENCLA para esse ano, quer dizer, no finalzinho do ano passado, foi uma proposta de entrar como meta, né, a regulamentação desse artigo para esse ano, mas acabou sendo retirada ali em função de outras ações ali que a Polícia Federal achou mais conveniente colocar. Mas é um problema, a Polícia Federal, a gente sabe, a gente tem acompanhado também as conversas, tão atentos, é um problema para a própria Polícia Federal, né, porque fica ali aquela obra de arte estocada ali né, nos galpões lá da PF, sem condições de armazenamento, enfim, é outra realidade. Mas que está aí no radar, né, dessas pessoas todas, do IFAM, IBRAM e da Polícia Federal. A gente tem até o Fundo de Direitos Difusos, por exemplo, pode ser um financiador de iniciativas como essas, porque ele não pode servir só para construir coisa nova, tem que servir também para cuidar daquilo que se apreende e dar estrutura para os nossos museus para, enfim, cuidarem disso. É meu sentimento. Eu vou abrir para perguntas. Você quer fazer um comentário, por favor? Aliás, doutor Marcos, obrigado por ter trazido também essa perspectiva importantíssima dentro desse assunto, que é a utilização dos bens culturais para lavagem de dinheiro. Porque, como o senhor bem colocou, é sempre muito difícil da gente mensurar o valor da obra, isso, portanto, é um prato cheio para aqueles que querem lavar dinheiro, né? Enfim, eu sempre lembro do edifício Lavi, lá em Salvador, né? Que... no final das contas, era usado num mega esquema de lavagem de dinheiro. Então, muitas vezes, a gente tem só a superfície e não consegue ver a profundidade, né? Então, obrigado por trazer de forma tão clara essa perspectiva. Eu que agradeço, deputado. Exatamente. É um modo muito fácil de lavar dinheiro hoje, né? Até pela falta de expertise, né, de órgãos de segurança como um todo, né, para tratar com isso. E eu queria trazer só um complicador e talvez um horizonte melhor. A gente pensa nessa questão de armazenamento das obras de arte, né, apreendidas. A gente discutindo com esses especialistas, com os órgãos, né, a gente prevê, ou a gente está planejando, e pode ser uma solução interessante, né? Primeiro, acho que a gente precisa trabalhar em rede, né? A gente não pode trabalhar em módulos completamente separados, né? Acho que é uma grande equipe de vários órgãos constituindo aquela grande equipe. E talvez a construção de salas de reserva ou de custódia temporárias, né, para armazenamento dessas obras. Aí eu falo especificamente dessas obras, a gente pensa num processo criminal, envolvidos em algum processo criminal, principalmente lavagem de dinheiro, né? E pensando principalmente quando a gente precisa, quando essas obras de arte são apreendidas, e aí todo aquele procedimento técnico pericial para determinar se é uma obra falsa ou não, né, se ela for de alguma forma adulterada, origem, etc., é um processo demorado, né? E é um processo que todos estão trabalhando em cima daquilo. Então, quando a gente pensa em laboratórios com equipamentos específicos para fazer esse tipo de análise, dependendo da obra, sua análise vão demorar aí 3, 4, 5 meses, né? E de trabalho muito intenso, né? Usando equipamentos específicos.
Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar na profissionalização dos órgãos, né? Claro que a gente não vai pensar, a Polícia Federal precisa ter um grande centro de custódia, de armazenamento dessas obras de arte em perfeitas condições. A gente pode pensar em parcerias com museus, né? Com o IFAM, o próprio ICOM pode ajudar nisso. E quando o senhor falou do FDD, eu acho que pode ser um grande parceiro para a gente conseguir instrumentalizar isso de uma forma integral. E aí eu queria bater muito nessa tecla. A gente instrumentalizar, e talvez uma legislação específica seja uma boa forma, sim, instrumentalizar de forma integral, pensando, né, a Polícia Federal, uma preocupação grande nossa é a cadeia de custódia, né? A gente precisa garantir a cadeia de custódia daquela, para a gente, prova material de um crime, né? Então, a gente precisa garantir que ela passa, que esses caminhos, durante todo esse processo criminal, depois de destinação dessa obra, sejam muito bem documentados, rastreados, para a gente não perder esse nexo, né? Acho que só assim a gente vai conseguir avançar. Deputado, se me permite? Desculpa. Eu gostaria só de fazer uma colocação depois. Pode. Rita, quer falar? Pode ser? Não, Deixa eu olhar. Ah, tá. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Orial, sou consultor legislativo da Casa, aqui na área de Educação e Cultura, e gostaria de parabenizar a excelente iniciativa do deputado Marcelo Calero para discutir esse tema em relação ao tráfico e comércio ilícito de bens culturais. Eu gostaria de retomar um pouco a fala do Fábio, que foi muito importante, porque eu faço parte de um grupo que fez algumas oficinas relacionadas a essa questão do tráfico ilícito. E ele pontuou muito bem que nós não estamos partindo do marco zero. Nós estamos realmente temos que retomar uma discussão que já se iniciou um pouco atrás e, por conta do desmonte institucional que nós temos verificado no nosso país na área da cultura, né, nós não estamos conseguindo avançar. É o caso, como ele falou muito bem, existe uma minuta de portaria no âmbito do antigo MINC, hoje Secretaria Especial da Cultura, que criava um comitê interinstitucional, exatamente, que daria viabilidade técnica para que nós pudéssemos avançar em toda essa discussão. Isso está parado. Uma outra coisa muito séria, hoje ela poderia até dar informações, a doutora Nauene, ela foi contratada pelo Ministério da Cultura como assessora externa e elaborou um extenso trabalho sobre isso. Esse trabalho foi levado ao conhecimento do Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial da Cultura, e eu tentei, por vias normais, como consultor legislativo, ter acesso a esse material, e me foi negado. Certo? Até hoje, a Secretaria Especial da Cultura não me passou esse material, que é um material, exatamente, eu ia pedir, deputado, no sentido de fazer o requerimento de informação, eu me disponho até a cooperar, no sentido de pedir esse material, porque eu acho que é importante que nós tenhamos, afinal de contas, foi contratado uma assessoria externa, é dinheiro público, é informação, é transparência, que é um princípio básico da administração pública, né? E numa forma também de se contrapor a todo esse desmonte que a gente está presenciando em relação ao mundo da cultura, né? Obrigado. Complementando o que o meu colega da ponta, que eu não estou vendo o nome dele, Marcos, falou a respeito dessa questão de apreensão de obras e que destinação dar a isso, como o Fábio falou. É muito importante aquilo que eu falei no início, que nós tenhamos um profissional, não só os especialistas, como o que o senhor acaba, a Ana Wayne, né? Com um trabalho belíssimo e riquíssimo de informações que ela fez, mas ter nesses locais onde há necessidade, pelo menos temporária, do armazenamento dessas obras, do museólogo. E aqui, gente, não estou defendendo corporativismo, não. Eu estou defendendo o cumprimento de uma lei federal, né? Então, o museólogo ele é o profissional que, numa situação emergencial como essa, ele vai dizer, pode armazenar aqui, não pode, aqui tem uma questão de luz que vai interferir, aqui tem uma questão de ambiental. Então,
é preciso, nesse ordenamento todo que nós estamos pensando fazer, que o deputado está pensando, está empenhado em resolver, que esse profissional seja contemplado nesse conjunto. Ali mesmo, naquele momento em que houver uma apreensão de grande material, um profissional como esse pode dar diretrizes iniciais, sem haver necessidade de esperar, chamar a pessoa, marcar uma agenda. Não, ali mesmo pode ser resolvido o básico para que essa obra não se perca, porque a obra mal acondicionada, mal guardada, à espera de uma definição, ela se deteriora muito rápido mesmo. Isso é questão física e química, né? Então, é preciso garantir isso, né? Esse cuidado inicial, né? Eu vou pedir licença para sair. Ficou assim, eu tinha, inclusive, dito ao deputado que eu precisaria sair imediatamente a minha fala, mas, devido à importância do tema, eu preferi ficar, mas eu realmente estou vencendo o tempo. Eu tenho uma outra reunião que foi marcada nesse mesmo horário, e eu preciso estar lá. Então, se alguém quiser solicitar mais alguma informação ao Conselho Federal de Museologia, eu vou deixar o e-mail e aí podem enviar as solicitações para nós. É presidência.cofem, com M, né, de museu, porque tem o Corém, que é de enfermagem, então às vezes faz confusão, presidência.cofem@gmail.com. Tá? E no dia 5 de novembro, nós faremos no Rio um evento para refletir sobre os 35 anos da promulgação da Lei de Regulamentação do Museólogo, e certamente poderemos contar com o deputado Marcelo Calero. Tá? 5 de novembro. Ah, é? Ah, então tá. Mas contaremos com o vídeo. Mas contaremos com o vídeo que ele vai gravar. Tá bom? Muito obrigada, que tudo corra bem, que nós possamos conseguir esses resultados almejados. Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa precisar sair. Tá? Bom dia. Meu nome é Leila, trabalho na equipe do Fábio, no IFAM. Fiquei muito satisfeita de saber dessa equipe que a Polícia Federal está empenhada em desenvolver o projeto para facilitar identificar a falsificação ou não da obra de arte, com laboratórios de química, de física, que a gente vem discutindo isso, como o Ricardo falou, há bastante tempo, e os galeristas que atuam no setor há muitos e muitos anos falam que eles batem o olho na obra e sabem dizer se ela é falsa ou se ela é verdadeira, mas eles, se sabem que é falsa, não dizem, porque senão eles vão ter que responder a processos, porque não tem como objetivamente comprovar aquele parecer, né, do entendido na área, que objetivamente, para comprovar, são os testes químicos e físicos, que custam muito caro e precisam ter parceria com universidades. Então, realmente é uma grande satisfação saber que isso é um projeto na Polícia Federal e que com parceria com o FMG e que vai funcionar. Agora, eu fiquei com algumas dúvidas. Você mencionou 561 laudos. Esses laudos podem ser públicos? Assim? A gente pode divulgar esses laudos? São várias dúvidas. Não sei se eu falo todas ou se... Vamos fazer uma por uma, tá, né? Acho que a gente vai batendo um papo aqui. Depende do processo, né? Se o processo está correndo sob sigilo, aí eles não são públicos ainda. Mas se não estão correndo sob sigilo, eles são acessíveis. Mas aí, se eles estão dentro da Polícia Federal, é preciso... se o processo, né, que esses laudos já vão para um inquérito policial, se o inquérito policial está dentro da Polícia Federal, é preciso fazer uma requisição para a Polícia Federal. Se já está na Justiça, aí qualquer informação é com a Justiça, no caso federal. Né? Só quanto a... na sua fala inicial, que você falou da... Desculpa, eu respondi? Quando você falou do laboratório, a gente está com essa discussão exatamente, né, com os especialistas, né, quando a gente conversou lá no Rio com o professor Cláudio, com o professor Edson, quando a gente apresentou esse projeto, peraí, mas vocês entendem de obra de arte? E a nossa resposta é: a gente quer entender junto com vocês, porque eles têm um conhecimento muito, muito importante nesse âmbito, e eles se autodenominam frequentadores da obra, né? E esse é um conhecimento que não se pode perder, e que é um conhecimento que convive com o conhecimento que a gente está desenvolvendo aqui,
que é esse desenvolvimento da prova material, prova técnica, né? Você quimicamente determinar que aquele quadro, que aquela tinta que foi usada naquela falsificação é desse século e não do século passado, que deveria ser. Né? É um trabalho muito, muito complicado. Isso a gente vai correr atrás de padrões, de tintas, padrões de telas, de fibras. É um trabalho muito detalhado e minucioso que a gente precisa da parceria de todo mundo, né, para conseguir isso. Após concluído o processo criminal, conforme o laudo atestar que é falso ou que é verdadeiro, de qualquer forma, há interesse de museus em receber a obra. Porque também a gente já discutiu em todos esses seminários que o Ricardo mencionou, que o interessante, quando há apreensão de obra de arte, não é tanto colocar a leilão como um carro de luxo ou uma joia, para ter o ganho financeiro, né, devolvido. Não é tanto sanar o dano financeiro, mas sim utilizar aquela obra de arte para sanar o dano cultural. Então, disponibilizar para acesso à população em museus. E os museus têm interesse, mesmo que haja o laudo, que é uma cópia. Contanto que fique bem claro ali no museu, isso aqui é uma cópia do quadro tal, né? Não é o original. Mas há interesse, tanto faz o resultado do laudo. E há muito interesse em ter o laudo, né, em saber se a obra é falsa ou não. A outra dúvida que surgiu é que a gente sempre ouve falar das obras apreendidas no Lava Jato destinadas ao Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e que estão todas lá em exposição. O museu até teve um aumento grande de público por conta dessas obras apreendidas. E a gente ouve falar que lá tem um laboratório especializado, né, e não foi mencionado nessa iniciativa. E muitas vezes outras áreas da Polícia Federal procuram o IPHAN e perguntam: vocês têm como saber se essa obra é falsa ou não? Vocês têm como me dizer quanto vale? E aí a gente explica: não, olha, isso é um processo um pouco longo, leva alguns meses, precisa de um laboratório, o IPHAN não faz isso. Mas a gente sabe que o pessoal da Lava Jato lá em Curitiba parece que montou um laboratório e tem parceria com a USP. Eu nem imaginava que tinha essa parceria com a FMG e que tinha essa iniciativa dentro da polícia. Então, como é que está divulgado esse programa dentro da própria polícia? Porque quem nos procura é normalmente da área de São Paulo ou da divisão anticorrupção da Polícia Federal. Nos procura com certa frequência. E a gente sempre fala: olha, puxa, a gente achava que vocês que tinham isso. O IPHAN não tem. Essa era outra dúvida. E por último, já na área da iniciativa legislativa, que também lá no IPHAN a gente sempre recebe consultas, volta e meia vem projeto de lei de: olha, para sanar tráfico de bens culturais, vamos passar a registrar tudo quanto é bem cultural que sai e entra. E a gente já fez vários pareceres explicando que isso não é possível. Não é igual registrar toda a carne que sai para exportação, não é igual registrar toda a arma que entra ou sai do país. Porque o que é o bem cultural? Não vai caber ao Estado definir que esse tijolo é um bem cultural ou não é, porque ele pode estar fazendo parte de uma instalação, ele pode estar num contexto que ali ele está imbuído de algum símbolo artístico. Então, a gente não vai começar a categorizar o que é o que não é arte. Por isso que é muito difícil ter uma legislação assim: todo bem cultural vai ter que ter um carimbo do Estado para sair ou para entrar. Vários projetos de lei já passaram por nós nesse sentido e o parecer é sempre igual. Então, pedir de levantar esse histórico e de não insistir nessa tecla, vamos controlar tudo. E até fazendo o paralelo com a apresentação do Alexandre, tem essa coisa do controle e da agilidade, né? Nosso interesse não é controlar tudo, pela dificuldade de definir o que é bem cultural e porque isso não seria nada ágil. Mas essa proposta de registrar em cartório bens acima de determinado valor já ajuda bastante. E já ajuda também a criar, pelo menos, uma cadeia dominial daqui para frente, né? Quem foram os antigos donos, quem comprou, quem vendeu, porque hoje a gente sabe que você compra uma casa, um casebre numa periferia a um valor baixo, vamos dizer, sei lá, 20 mil reais, você tem que registrar em cartório. Você compra um Picasso de milhões, você não tem que registrar em lugar nenhum. Então, isso atrai lavagem de dinheiro, atrai todo tipo de crime, né? Então, que as iniciativas legislativas não fossem no sentido de vamos controlar tudo quanto é bem cultural, fosse no sentido de vamos fazer um recorte e ter algum registro, né, para manter a questão da agilidade. Obrigada. A pergunta anterior, né? Esse projeto ele vem justamente
nesse momento, e com essa necessidade de juntar todas essas iniciativas. O professor Luiz Souza, que é esse grande parceiro na UFMG, ele é diretor lá do LACICOR, que é o Laboratório de Ciência da Restauração da UFMG. Ele tem um grande know-how na área e ele tem uma estrutura, em termos de equipamentos, também muito grande. Ele nos ajudou lá atrás, no início da Lava Jato, a fazer esse tipo de análise. A USP também tem esse núcleo bastante atuante e que também nos ajudou no âmbito da Lava Jato, né, na identificação dos quadros. E o pessoal do Museu Oscar Niemeyer também tem. Só que são iniciativas que, primeiro, estão fora do âmbito criminal, então não estão dentro do processo criminal para a produção da prova pericial. Né? Apesar deles ajudarem, serem parceiros, a gente está trabalhando junto, a gente tem essa necessidade da produção da prova, pelo menos num certo âmbito aqui dentro da Polícia Federal. E esse projeto, ele prevê, ele não é só um laboratório aqui na Polícia Federal, ele prevê, no mínimo, a criação de 2 núcleos de laboratórios, grandes núcleos, muito bem equipados, com a mesma tecnologia, os mesmos equipamentos, a mesma capacitação de pessoal, aqui na Polícia Federal e, inicialmente, lá no UFMG, no LACICOR. Aí, lá no UFMG, como são análises muito específicas, esse núcleo terão, vamos dizer assim, subnúcleos no LACICOR, na Belas Artes, no departamento de Física, porque aí trabalha com microscopia, de varredura e outros tipos de microscopia, e no departamento de Química, trabalhando com técnicas específicas da Química. Então, é como se a gente desenvolvesse núcleos tecnológicos para analisar obras de arte dentro de uma universidade federal e aqui dentro da Polícia Federal. Esses são os grandes núcleos. E outros núcleos paralelos também espalhados no Brasil para poder fazer esse tipo de parceria. Então, a gente... esse é um projeto, uma das nossas metas, quando a gente fala de parcerias e modelos, é isso, é juntar essas iniciativas, conversar com todo mundo, principalmente desenvolver junto, porque não adianta, eu vou lá no laboratório Hércules, que equipamento que você tem, vou fazer aqui, vou começar a fazer. Eu não vou fazer nada, eu não vou conseguir, porque eu preciso aprender, eu preciso desenvolver a técnica, eu preciso validar a técnica, eu preciso conversar com os especialistas, eu preciso que esses núcleos fora da Polícia Federal também façam o que a gente vai fazer e que a gente trabalhe junto. Então, esse projeto é um grande projeto que vem justamente para integrar todo mundo. Né? A gente lá em Minas, eu sou de Minas, a gente conversou bastante, já há alguns anos atrás, com a Maria Inês, né? Maria Inês, presidente do AICO e tal. E ela, lá em Minas Gerais, ela foi uma grande parceira, assim, nos ajudou muito, e ela trouxe essa visão para a gente. Né? E o doutor Salvador trabalhou lá na Lava Jato, ele está aqui em Brasília hoje, é o diretor técnico-científico, mas ele coordenou toda a perícia da Lava Jato desde o início, depois ele veio para cá. Então, a gente junta todos esses conceitos e começa a trabalhar junto. Então, a gente está no início, o projeto está lá no FDD ainda, esse processo de divulgação só está começando, né, mas a gente estima aí que ano que vem a gente já começa a atuar, em 3 anos a gente já está com todos os laboratórios funcionando, né, e as parcerias já estabelecidas. E a doutora Rita falou uma coisa importantíssima, banco de dados. A gente planeja e já está atuando para isso, para formar grandes bancos de dados disponíveis para todo mundo, no mesmo conceito da Interpol. Né? O ICON alimenta a Interpol, o GET alimenta a Interpol, outros institutos cadastrados alimentam dados de obras de arte falsificadas e roubadas no mundo inteiro, no banco de dados da Interpol. Esse é o conceito que a gente quer trazer para cá. Instituições cadastradas, parceiras, alimentando esse banco de dados, né, compartilhado com todo mundo, para a gente poder ter essa dinâmica no compartilhamento de informações e de dados para atuar de uma forma muito mais rápida e eficiente. Muito bom, senhores. Eu vou encerrando, portanto, nossa audiência, agradecendo muito novamente a presença do doutor Alexandre, do doutor Marcos Vinícius, da doutora Rita, do Dr. Fábio Rolim, dizer que essas audiências, a importância das audiências públicas, no sentido de a gente trazer à tona, trazer para o debate, nesta que é a Casa do Povo, assuntos que estão na ordem do dia, assuntos muitas vezes que são relevantíssimos, mas que não estão na ordem do dia, e que a partir das audiências públicas a gente tem informações, inclusive, para avançar, seja em termos de legislação, seja em termos de regulamentação, ou seja em termos de interlocução com os órgãos que aqui se fizeram presentes,
que trouxeram suas perspectivas a respeito de determinado assunto, como aconteceu hoje. Tá bem? Muito obrigado. Declaro... Qual é a formalidade? Declaro... Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando os senhores membros da Comissão de Cultura para o Expresso 168, com o tema Garantia da Liberdade de Expressão Artística, agendada para o próximo dia 4 de novembro, segunda-feira, às 11 horas, no plenário 10 da Câmara dos Deputados. Muitíssimo obrigado. Bom dia.